O que acontece quando Jesus está em casa? Grandes maravilhas. Então, a solução é trazer Jesus para casa. Seja bem-vindo, fique até o fim e seja abençoado. Deus tem um encontro contigo na palavra. Vem. Marcos 2:1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Te agradeço, Senhor. Veja bem, Jesus estava em casa. O que acontece quando Jesus está em casa? Jesus está aí? Se não, traz ele. Quando Jesus está em casa, e neste dia da leitura, a palavra diz que Jesus estava em casa. E quando Jesus está em casa, tem palavra, fé, salvação e pessoas dispostas. Ô, glórias! Mantenha Jesus aí, viu? Veja bem que Jesus estava em casa ensinando a palavra. E aconteceu milagre. Ô, glórias! Se Jesus está na sua casa ensinando a palavra, ô, glórias! Tem milagre. Milagre é Deus fazendo aquilo que eu não posso fazer. E o maior de todos os milagres, Deus já operou na minha e na tua vida, que é a salvação. Quem poderia nos salvar? Deus poderia nos salvar e nos salvou em Cristo, que morreu naquela cruz, no nosso lugar. Salvação. Jesus estava em casa, ensinando a palavra, e as pessoas que ali estavam se encheram de fé, porque a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra. Se tá faltando fé, bota combustível aí, palavra. Não é outra coisa, é palavra. Aumenta essa fé, porque Jesus está em casa, ensinando a palavra que traz fé e que salva. Aleluias! Mantenha Jesus aí, oh glórias. Fica conosco, Jesus. E ali, quando 4 homens levou um paralítico até Jesus para ser curado, não podendo entrar por causa da multidão, sempre vai ter impedimento, eles fizeram um buraco no telhado para colocar o paralítico. E quando desceram o paralítico nesse buraco, Jesus o curou. Quando Jesus está em casa, tem palavra, tem fé, tem salvação, tem pessoas dispostas. Veja bem, 4 homens levaram um paralítico até Jesus. Creio eu que esses 4 homens foram 4 homens que ouviu a palavra, se encheram de fé e recebeu de Jesus, porque isso é evangelho. Aquele que não tinha agora tem para dar.
Aquele que não era salvo agora leva outros para a salvação. E muitas vezes as pessoas estão tão cegas nos seus delitos e pecados que não conseguem vir até Jesus. Mas aqueles 4 homens não mediram esforços. Eles pegaram o paralítico que não podia ir até Jesus, levaram ele até Jesus. Chegando ali tinha uma grande multidão, eles não puderam entrar pela porta, nem pela janela. Então eles furaram um buraco no telhado e colocaram aquele paralítico. Pensa bem, foi fácil? Não foi. Abrir um buraco no telhado e descer um paralítico não é fácil, mas eles não mediram esforços. Isso é evangelho, isso é salvação. Eu recebi de Deus e eu me disponho para Deus. Eu não meço esforços para levar outros para Deus. É por isso que quando Jesus está em casa, tem palavra, tem fé, tem milagre, salvação e tem pessoas dispostas. Sabemos que Jesus está em casa quando tem esses 4 ingredientes. Ô glória, Jesus está na sua casa? Lá tem palavra, tem fé, tem salvação. Lá tem pessoas dispostas que não medem esforços. Ô glória! Então receba de Deus agora nesse momento. Veja bem que o que Jesus fez naquele dia na vida daquele paralítico foi físico e foi espiritual. Porque Jesus olhou para ele e disse: pega a tua cama. Ele falou assim: levanta, pega a sua cama e anda. Oh, glórias! Jesus curou ele por dentro e por fora. Porque Jesus, ele trabalha assim, quando ele opera por completo. Ele não faz as coisas pela metade. Vale a pena confiar em Deus. Ir até ele, levar outros até ele. E manter Jesus na casa. Segredo divino. Manter Jesus na casa. Tenha o problema que for, tenha o impedimento que for, de uma grande multidão ali impedindo. É Jesus na casa. É Jesus na casa. E se não der para entrar na porta, tenta pela janela. E se não der pela janela, tenta pelo telhado. Mas não desista do seu milagre, que já foi operado na cruz, o maior de todos os milagres. O resto é só brinde. Os outros milagres, né, curas e tal, é só um brinde, porque o maior ele já fez. Ô glórias! Sejam abençoados na palavra. Senhor amado, alcança cada ouvinte agora. E que a tua palavra produza na vida de cada um aquilo para que ela foi enviada. Te agradeço, Senhor. Se inscreva lá no nosso canal e compartilhe a palavra, viu? Glórias a Deus. E se você desejar, deixe o teu nome aí. Estaremos orando sempre. E Deus operando maravilhas, mais ainda.